Prossigamos na série, na carta aos Hebreus. Nesta manhã eu quero mostrar para você que era apropriado que Jesus sofresse. Era apropriado que Jesus sofresse. Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus, no capítulo 2, eu vou ler do verso 8 ao 13. Hebreus 8, de 8 a 13. Tu, o Pai, lhe deste ao Filho, autoridade sobre todas as coisas. Quando se diz todas as coisas, significa que nada foi deixado de fora. É verdade que ainda não vimos tudo ser submetido à sua autoridade. Contudo, vemos Jesus que por pouco tempo foi feito um pouco menor que os anjos, e que por ter sofrido a morte agora está coroado de glória e honra. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. Deus, para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória. E era apropriado, daí o título do sermão, era apropriado que por meio do sofrimento de Jesus, Deus, o Pai, o tornasse o líder perfeito para conduzir os muitos filhos à salvação. Assim, tanto o que santifica como os que são santificados procedem de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos, quando diz: proclamarei teu nome a meus irmãos no meio de teu povo reunido e te louvarei. E também afirmou: porei minha confiança nele, isto é, eu e os filhos que Deus me deu. Até aqui a palavra do Senhor. Imagine um pai. Ele pega seu filho, crava nas mãos do próprio filho pregos. Um pai cravando pregos nas mãos do próprio filho, expondo esse filho à vergonha pública. Entregando esse filho ao escárnio de uma multidão enlouquecida. E depois esse pai vira o rosto, enquanto o filho geme de dor. Eu te pergunto, isso soa como amor? Ou como crueldade? Para muitos teólogos contemporâneos, e para nossa tristeza, até pastores da nossa denominação, um deles em especial, famoso por suas declarações, para muitos teólogos contemporâneos, a ideia de que foi da vontade do Senhor esmagar o filho e fazê-lo sofrer, causando-lhe dor, Isaías 53:10. Para muitos teólogos contemporâneos, a ideia de que foi da vontade de Deus esmagar o filho na cruz é simplesmente impensável. Steve Chalk chamou essa doutrina de, ouça, abuso infantil cósmico. Brian McLaren, que é um dos teólogos favoritos desse colega pastor, que eu citei, sem mencionar o nome, Brian McLaren afirmou que essa doutrina transforma Deus num monstro sedento de sangue. O pai
ter se agradado em esmagar o Filho na cruz. Gregory Boyd rejeita veementemente a noção de que Deus tenha se agradado do sofrimento do Filho, dizendo, abre aspas, a imagem de um Deus que exige sacrifício sangrento para satisfazer sua ira é uma projeção pagã, não a revelação cristã. Talvez você nunca tenha ouvido falar de qualquer um desses que mencionei, mas você já ouviu falar no livro e no filme A Cabana. E se você amou esse filme, sinta-se envergonhado diante da Bíblia. William Paul Young, nessa ficção teológica popular, A Cabana, lançado em 2007, esse autor coloca na boca da personagem que representa Deus Pai a seguinte declaração: eu não preciso punir ninguém para ser justo. E se você tem dúvida da posição dele, em entrevistas posteriores, William Paul Young deixou claro que ele rejeita qualquer ideia de que o Deus Pai tenha infligido sofrimento ao Deus Filho como punição pelo pecado. Portanto, não dá para ser cristão, old school, bíblico, e gostar da cabana. Não entre nessa cabana. Até mesmo, como eu já disse, em púlpitos que outrora proclamavam fielmente o Evangelho de Jesus Cristo, a gente já ouve que a cruz não pode significar justiça punitiva, porque, dizem eles, o amor verdadeiro jamais exigiria sangue. Mas e se for exatamente o contrário? E se o escândalo da cruz não estiver na violência? Tanto é assim que nos evangelhos você não vai ver as descrições vívidas da violência que Jesus realmente sofreu. Nos evangelhos você não lerá sobre os detalhes, tanto quanto você assistirá no filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Porque para Deus, o escândalo não está na violência, que de fato existiu, mas em sua obediência voluntária. O Filho se entrega voluntariamente. E se o horror da cena for, na verdade, o caminho da glória, e se o que foi da vontade do Senhor, e Isaías deixa isso claro, foi da vontade do Senhor esmagar o Filho, e se essa vontade de Deus for ao mesmo tempo a mais pura expressão de justiça, de justificação, de ira e graça, de punição pelo pecado e misericórdia pelo pecador, de santidade e amor, tudo conjugado ao mesmo tempo na cruz. E se for isso? E é isso. Hoje, em face de Hebreus 2, versos 9 e 10, olhe para o texto. Nós nos curvamos diante de afirmações tão densas quanto desconcertantes. Hebreus 2, 9, lemos assim: Jesus, por ter sofrido a morte, e no fim do versículo 9 nós lemos, sim, pela graça de Deus. Veja, o escândalo não está na violência que o Filho sofreu, o escândalo está na graça. Como Deus teria escolhido salvar pecadores indignos, esmagando seu próprio Filho na cruz? Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. E o versículo 10, o verso complementa, verso 10.
E era apropriado que por meio do sofrimento de Jesus, ele o tornasse o líder. Outras traduções trazem o príncipe, o capitão, o autor. Todas essas traduções perfeitamente possíveis. E era apropriado que por meio do sofrimento de Jesus, o Pai tornasse o Filho, por meio do sofrimento, o príncipe, o capitão, o autor, o líder perfeito, para conduzir os muitos filhos à salvação. Pela graça de Deus, convinha a Deus, foi plano de Deus, foi mão de Deus e foi amor de Deus. Nesta manhã veremos por que foi o próprio Deus quem feriu o Filho. E por que o Filho, por sua vez, não foi relutante para a cruz, assim como Isaque não subiu relutantemente ao altar em Gênesis. Porque Deus feriu o Filho e porque o Filho, por sua vez, se entregou de forma voluntária. Não foi abuso, foi redenção. Não era sede de sangue, era justiça. Sim, foi punição, mas não pelos pecados do Filho, e sim pelos pecados de todos quantos o Pai escolheu salvar no Filho. Nós veremos porque Jesus é chamado de autor da salvação e porque somente Jesus poderia escrever essa história com sangue, com dor e glória. Mas perceba o argumento do autor da carta aos Hebreus. Deixe-me conduzi-los pela sequência de pensamentos que atravessa os capítulos 1 e 2 de Hebreus. O autor sagrado quer que a gente compreenda desde o início uma verdade muito gloriosa. Jesus Cristo não é um anjo. Jesus Cristo está infinitamente acima dos anjos. No capítulo 1, no verso 6, diz que Jesus Cristo é adorado pelos anjos. E no verso 8 do capítulo 1 diz que ele é adorado porque ele mesmo é Deus. Ele é Deus. Cristo é a palavra final e definitiva de Deus ao mundo nestes últimos dias. É o que se lê, leia Hebreus 1, 2. E agora, nestes últimos dias, Deus nos falou por meio do Filho. Cristo Jesus não apenas transmite uma mensagem, Cristo Jesus é a própria revelação de Deus. Quer ver Deus? Olhe para Jesus. Quer ver Deus? Não feche os olhos e tente imaginar Deus. Quer ver Deus? Abra os olhos e leia os evangelhos. Encontre Jesus e acharás Deus. No dia a dia, na correria da casa, do trabalho, encontre um tempo. Abra os evangelhos. Leia de carreirinha. E verás Deus em Jesus. Cristo é a própria revelação de Deus. É superior a qualquer um dos profetas. Antes ou depois dele. É superior a anjos ou qualquer ser celestial. Por isso o autor de Hebreus nos convida a unir nossas vozes às vozes dos anjos. Não para adorar os anjos, mas para adorarmos com os anjos o Filho glorioso, que revela para nós e que expressa perfeitamente para nós o Pai. Como eu queria encorajar você a ler a Bíblia, o Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, não importa, dizendo, revela-te a mim, ó Deus.
E você o verá na face de Jesus, conforme as páginas da Bíblia. A Bíblia não é um papa, como evangélicos aí até hoje estão afirmando. Os evangélicos têm um papa, o papa de papel, a Bíblia. Não, a Bíblia não é papa. A Bíblia são suas córneas. Sem a Bíblia você não enxerga Cristo e, portanto, não vê Deus. Você precisa da Bíblia tanto quanto você precisa de córneas para enxergar. É por isso que o autor de Hebreus nos convida a unir as nossas vozes e louvar ao Filho junto com os anjos. E aí no capítulo 1 ainda, nos versos 2 a 4, e depois no verso 13, o autor de Hebreus vai acumulando glória sobre glória para dizer para nós quem é Jesus e por que ele tem que ser adorado, e não os profetas, e não os anjos. Cristo é o herdeiro de todas as coisas. Por meio de Cristo, Deus criou o universo. Cristo é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do ser de Deus. Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Cristo fez de uma vez por todas a purificação dos pecados dos que creem. Cristo assentou-se à direita da majestade nas alturas, de onde reina soberano, até que todos os seus inimigos sejam postos por estrado dos teus pés. Hebreus 1:13. Oh, você tem Cristo. Você não precisa de um herói da Marvel, querido jovem. Você tem Cristo. Vista-se de Cristo. Menos Homem-Aranha, menos Hulk e mais Cristo. E com base nessa extraordinária celebração da grandeza de Cristo, o autor da carta aos Hebreus nos adverte agora no capítulo 2 sobre a total insensatez de ignorarmos a palavra final de Deus em Jesus Cristo. E no capítulo 2, verso 3, também a total insanidade de negligenciarmos a tão grande salvação. Hebreus 2:3, leia. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa tão grande salvação? Pergunta o autor de Hebreus. É suicida, ouça, é suicida ouvir sobre um Salvador tão glorioso e sobre uma salvação tão majestosa e ainda assim seguir distraído com outras coisas. Revelando por essa negligência que você não considerou a grande salvação como sendo verdadeiramente grande. Isso é uma tragédia. E se você não a considera grande, deixa eu te dizer nesta manhã, e ainda há tempo, se essa tão grande salvação não te encanta, é porque de fato você nunca a viu, nem a experimentou. Eu me lembro quando Samuel foi introduzido ao chocolate pela primeira vez. Uma irmã da igreja, quebrando a minha ordem expressa, jamais dê chocolate. Menino do céu, quando esse moço provou o chocolate, é curioso, porque você não precisa dizer para a criança, coma chocolate. Quem prova da grande salvação, quem prova da grande salvação, não esquece o sabor. A partir do versículo 11 de Hebreus 2, o autor começa a nos mostrar a grandiosidade do que essa salvação realmente envolve. Por que ela é grande? E o autor concentra a nossa atenção no propósito eterno de Deus para nós, seres humanos. Nós seremos exaltados em glória sob o governo de Deus e sobre a criação por Ele formada. Por isso ela é grande.
E nos versículos 6 a 8, o autor cita o Salmo 8, um salmo que descreve a dignidade do homem como a coroa da criação. O homem e a mulher feitos por Deus com glória e honra, com todas as coisas sujeitas debaixo de seus pés. Só que o autor de Hebreus não é ingênuo, o autor reconhece a fratura que existe entre a promessa e a realidade. Por mais que tenhamos sido criados assim, com tamanha glória e honra para reinar sobre a criação, debaixo do rei, na verdade somos príncipes do rei sobre nós. Por isso que eu amo quando eu ligo para o pastor Hiker, pastor da PIB do Pará. Que homem santo, que homem bom. E ele sempre diz, Príncipe Leandro Peixoto. Eu amo ouvir isso. Porque nós somos príncipes debaixo de um rei. Mas o autor não é ingênuo. Olha o que ele diz no verso 8. É verdade que ainda não vimos tudo ser submetido à vontade do príncipe. A realidade atual é mesmo outra. Em vez de reinar em glória, o ser humano sofre. O ser humano morre, o ser humano envelhece, o ser humano adoece. É verdade que já fomos capazes de alcançar a lua. É verdade que já fizemos foguetes que dão ré. É verdade que já conseguimos erradicar algumas doenças, subjugar outras. É verdade, nós já conseguimos dividir o átomo. Algumas partes da vastidão do universo. Mas nós ainda não conseguimos deter a decadência, nós ainda não conseguimos vencer a morte. E o cumprimento pleno do Salmo 8 ainda não é visível. Qual é então a resposta à nossa decadência? Qual é a resposta que Hebreus nos dá à nossa desesperadora sujeição à morte? Estamos sujeitos a doenças e à morte. Qual é a resposta cheia de esperança para essa realidade? Ora, somos príncipes de um rei, mas príncipes que ainda parecem não ter tanto poder assim. Que utilidade é essa? Se ainda adoecemos e morremos, como é que alcançaremos o destino que o Salmo 8 nos apresenta? A resposta que o autor de Hebreus dá é que Jesus Cristo veio ao mundo como ser humano. Preste atenção nisso. Como ser humano, para ser o precursor, para ser o príncipe com P maiúsculo, de uma nova humanidade que romperá os grilhões do pecado, da futilidade deste mundo e da prisão tenebrosa da morte, e entrará na glória e honra prometidas por Deus. O príncipe Jesus é a esperança dos príncipes, seus irmãos. Sabe aquela história dos irmãos que têm orgulho do irmão mais velho, o mais forte? Eu não tive esse privilégio porque eu sou o mais velho. Magrelo, 1,68 m. Mas você sabe o que eu quero dizer? A alegria de ter um irmão mais velho, que é forte, sábio, e do qual você tem orgulho de dizer, eu sou o irmão dele. É isso que Hebreus 2, de 8 a 9, realmente afirma. Nós ainda não vemos todas as coisas sujeitas ao homem regenerado. Mas o que é que nós vemos agora? Leia o texto, verso 8.
Tu lhe deste autoridade sobre todas as coisas. Quando se diz todas as coisas, significa todas as coisas. Significa que nada foi deixado de fora. Mas aí vem a dura realidade. É verdade que você tem a herança, mas ainda não a recebeu completamente. É verdade que ainda não vimos tudo ser submetido à sua autoridade. Contudo, olhe para o irmão mais velho, olhe para o príncipe com P maiúsculo, olhe para o capitão. Vemos Jesus, que por pouco tempo foi feito um pouco menor que os anjos, e que por ter sofrido a morte, agora está sendo coroado de glória e honra no céu. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. Em outras palavras, embora você e eu ainda não desfrutemos da glória e honra prometidas no Salmo 8. E como é que a gente sabe que a gente não desfruta? Porque a gente sofre e morre. Embora a gente saiba disso, Jesus veio ao mundo como ser humano. É isso que Hebreus está dizendo aqui, nos versos 8 e 9. Ele veio como ser humano, nosso representante legal, federal, o segundo Adão. Ele rompeu a futilidade, ele venceu a morte, ele ressuscitou para a glória e honra prometidas a nós. E por isso que ele é o capitão, o príncipe, o precursor, ele é o autor da salvação. Nós podemos chamar Cristo de capitão, de príncipe, ou precursor, ou de autor da salvação, pelo seguinte, olha o verso 10. O verso 10 deixa claro que o Filho de Deus estava fazendo algo tremendo, ele estava se tornando humano para conduzir muitos filhos à glória. Olha o verso 10, Deus, para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, não se esqueça disso, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Esse autor conhecia muito bem a teologia paulina, Romanos 11. Deus escolheu levar muitos filhos à glória. Como? Como Deus poderia levar seres humanos pecadores à glória? Fazendo com que seu filho assumisse a forma humana, cumprisse a lei no próprio corpo, morresse como nosso substituto, fosse sepultado, ressuscitasse glorioso para nossa justificação. É por isso, então, como é que Deus escolheu levar muitos filhos à glória? E aí a nossa frase aqui, o verso 10 responde, era apropriado que por meio do sofrimento de Jesus, Deus o tornasse o capitão, o príncipe, o líder, o autor perfeito para conduzir os muitos filhos à salvação. Veja, meu povo, há muitas verdades importantes nesse versículo. Mas observe antes de tudo o seguinte, preste atenção, crente. Preste atenção, minha amiga, meu amigo, disso depende sua salvação eterna. Ao enviar seu filho ao mundo para sofrer e morrer, substituindo na cruz todo o pecador que crê, e somente assim é que Deus está conduzindo muitos filhos à glória. Não é pela sua bondade, não é porque você faz coisas boas, não é pelas suas boas obras, porque a Bíblia vai dizer no outro texto que não passa de trapo de imundícia. Nada do que você faça é capaz de justificar o quão terrível é o pecado no seu coração. O único meio de você ser conduzido à glória é unindo-se ao príncipe pela fé. E que glória é essa? É a mesma glória prometida no Salmo 8, citada, leia,
Hebreus 2, a partir do verso 7 até o início do verso 8. Leia comigo. E, no entanto, por pouco tempo, Deus Pai fez Deus Filho um pouco menor que os anjos, e o coroaste de glória e honra. Tu lhe deste autoridade sobre todas as coisas. O autor de Hebreus conhece a teologia de Mateus, quando diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O autor de Hebreus recebeu, por tradição oral, aquilo que Jesus mesmo disse para os apóstolos antes de enviá-los na grande comissão: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Esta é a glória da qual nós caímos no nosso pecado e rebelião contra Deus. Quando caímos em Adão, e a prova de que nascemos pecadores é que pai nenhum, mãe nenhuma ensina filho a pecar. Eles pecam por natureza. Pecam porque são pecadores. É muito diferente de dizer são pecadores porque pecam. Ou seja, não são os pecados que cometemos que nos torna pecadores. Os pecados que cometemos prova que nascemos pecadores, ou seja, inclinados para o pecado, inclinados para a rebelião contra Deus, inclinados para a justiça própria, inclinados para a autorrealização, e Deus sendo apenas uma ajuda. E por favor, não atrapalhe Deus. A glória da qual nós caímos no nosso pecado e rebelião contra Deus. Mas o verso 3 de Hebreus 2 nos diz que Deus está em Cristo realizando essa tão grande salvação. Como? Como Deus realiza a sua salvação, crente? Deus Pai envia seu Filho para provar a morte por nós, libertando-nos da futilidade, da derrota, da miséria, da condenação do pecado, da morte, e nos conduzir à glória. E foi para isso que Jesus sofreu e entrou antes de nós nessa mesma glória. Leia o verso 9. Jesus, que por pouco tempo foi feito um pouco menor que os anjos, e que por ter sofrido a morte, agora entrou na glória, está coroado de glória e honra. Portanto, meu povo, Cristo é o nosso precursor, é o nosso líder, é o nosso capitão, é o nosso príncipe. Ele se tornou humano, Ele sofreu e morreu no nosso lugar, Ele ressuscitou dos mortos vitorioso, e Ele entrou na glória. Eu sei que você gosta de imagens assim, é por isso que você fica doido para ver o lançamento da Marvel, da DC Comics no cinema. Mas você tem uma história muito melhor aqui, real. E por quê? E por que Cristo fez tudo isso? Verso 10. Para que pudesse levar muitos filhos à glória. Veja, note bem o seguinte, o que a gente tem que perceber aqui é que o autor de Hebreus ainda está falando da grande salvação mencionada no verso 3. Ou seja, essa salvação gloriosa, ela consiste no fato de que fomos destinados à glória, isto é, destinados à glória por meio da encarnação, sofrimento, morte, ressurreição e exaltação de Jesus Cristo, nosso precursor, nosso capitão, nosso príncipe, conforme Hebreus 2:10. Fomos destinados à glória através da vida e da obra do príncipe Jesus. A promessa do Salmo 8 vai ser cumprida em nós, sabe por quê? Porque já foi cumprida em Jesus. Jesus comprou o Salmo 8 para os crentes. Jesus é o nosso precursor.
Jesus é aquele que nos precede no caminho, na trilha, na via dolorosa da salvação. Jesus abriu para nós a picada que nos conduz ao céu. Jesus trilhou por nós a estrada da cruz. Jesus é o autor da salvação. Ele provou a morte por todos, versículo 9, para que pudesse conduzir muitos filhos à glória, versículo 10. Essa é uma grande salvação, crente. E ela é uma grande salvação por dois motivos. Primeiro, é uma grande salvação porque o destino para o qual somos salvos é grandioso. Por isso ela é uma grande salvação. Um dia estaremos livres de doenças autoimunes, livres do câncer, livres da paralisia, do H1N1, do coronavírus, da dengue, da artrite, da cegueira, da depressão, da corrupção, da futilidade. Um dia estaremos livres de tudo isso e de tudo mais, e herdaremos a glória do Filho de Deus ressuscitado. É uma grande salvação. Regozije-se, crente. Amanhã é segunda-feira, você vai lidar com muitos problemas, eu sei, talvez alguns de vocês aqui não estão nem pensando muito no que eu estou falando, porque tem boleto, tem chefe, IOF mais caro. Nós vivemos num mundo desgraçado, mas amanhã cedo, quando você acordar, abrir os olhos, antes de checar o WhatsApp, Instagram, seja o que for, a primeira coisa que você tem que se lembrar é disso, meu irmão, minha irmã, eu sou herdeiro de uma grande salvação, ou seja, um dia eu me verei livre de tudo aquilo que está me angustiando e me fazendo sofrer hoje, agora, eu sou herdeiro de uma grande salvação. E essa é uma grande salvação, em segundo lugar, porque o Salvador é grande. É o Filho de Deus que veio, não foi um anjo, não foi um mero ser humano, não é Bruce Wayne, não é Batman, não é Tony Stark, que até ele precisa de um psicanalista. Que situação! Não é Thor, que se embebeda, fica gordo, sem saber. Não é nenhum desses heróis. Não é um anjo, não é um ser humano, não é um simples profeta. É o Filho de Deus, que é Deus. Adorado, reverenciado para sempre. Ninguém menos do que Deus Filho veio a nós para nos conduzir à glória. Por isso essa é uma grande salvação, porque o precursor é glorioso, o príncipe é grandioso, o líder é majestoso, e porque o alvo é indescritivelmente maravilhoso. O precursor é o Filho de Deus e o alvo é a glória de Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, não negligencie sua grande salvação. Eu sei que eu já tratei um pouco disso em mensagem anterior, nesta mesma série, mas deixe-me voltar aqui um pouquinho. Você tem negligenciado a salvação que Deus te deu? Jovem, preste atenção. Adolescente, escute o que eu estou te dizendo. Você que envelhece, envelhecer também é difícil, eu sei, eu sinto no próprio corpo. Eu comia, não sentia nada. Hoje eu como, acordo engasgando com refluxo. Você já sentiu isso? É o inferno. Envelhecer dói. E no meio dessas dores, a gente é
tão tentado a negligenciar a salvação, olhando para a enfermidade, para o envelhecer, para o corpo flácido, para as rugas no rosto, para o cabelo que cai. É tão fácil a gente olhar para essas coisas e negligenciar o que somos e já temos, e é só questão de tempo até desfrutarmos plenamente. Você tem tratado a sua salvação como algo comum, sendo que ela é infinitamente preciosa? Você tem deixado que a grandeza do Evangelho se apague na rotina das coisas da casa, das viagens de trabalho, das reuniões intermináveis, difíceis? Você tem deixado a grandeza do Evangelho se apagar no meio da tal da crise da meia-idade? Na rotina, no cansaço, nas distrações desse mundo. Não negligencie, não deixe apagar, ó crente. E uma das razões da fraqueza espiritual nos crentes, sabe qual é? Sabe qual é uma das razões da sua fraqueza espiritual? Sabe qual é a razão da fraqueza espiritual nas igrejas? É esta: muitos negligenciam a grande salvação que professam crer. E qual é o oposto de negligenciar? Hebreus foi escrito para mostrar o que é o oposto. Há um conjunto de textos em Hebreus que nos informa que não negligenciar tão grande salvação é aplicar o coração, a alma, a força, o entendimento, é aplicar todo o seu ser àquela glória de Deus revelada em Jesus Cristo. Por isso que até aqui no meu sermão, o que eu procurei fazer foi exaltar Jesus diante dos seus olhos, porque quanto mais encantado com o príncipe da sua salvação, tanto mais o oposto de negligente você será. Mas olha Hebreus, se você há um conjunto de textos, as referências são muitas, estão aqui no meu esboço, eu não vou citá-las, mas você, se já leu Hebreus, vai lembrar delas. Olha o que Hebreus nos manda fazer para não negligenciarmos a grande salvação. Tenha ouvidos atentos à palavra de Deus. Fixe os seus olhos em Jesus, o autor e o consumador da fé. Aproxime-se do trono da graça com confiança. Guarda seu coração da incredulidade, exorte, seja exortado todos os dias, deixe que te exortem todos os dias, mantenha firme a esperança sem vacilar, sustente a sua confiança, lembre da sua recompensa, corra com perseverança, viva com temor, ouça com reverência aquele que fala dos céus. Ô meu povo, isso é não negligenciar. O oposto disso, negligenciar, por outro lado, é viver no modo automático. Sabe a vida cristã no modo automático? Você deita, começa a orar em pensamento, dorme, acorda, corre no modo automático. Negligenciar é ceder às distrações, é esquecer o essencial. Em contrapartida, dar atenção diligente é resistir ao endurecimento do seu coração, é buscar graça dia após dia, é viver com os olhos fixos em Cristo. Ah, meu povo, como é fácil negligenciar a tão grande salvação nesta época. Sabe a criança que ganha um brinquedo novo? Primeiro ela se entusiasma, os olhos brilham. Instantes depois, o entusiasmo passa, os brilhos nos olhos apagam e o brinquedo entra no esquecimento.
É assim que muitos tratam a salvação em Cristo Jesus, que é milhões de vezes mais valiosa do que qualquer tesouro desse mundo. Muitos crentes, quando provam de Jesus, têm um breve surto de alegria, uma dedicação momentânea. Eu tenho visto muitos de vocês que têm vindo de outras igrejas, começam empolgados, pregação boa, passam por um detox no nível de liturgia, eu sei, mas chegam entusiasmados, de repente apaga tudo, esfriam. O breve surto de alegria, dedicação momentânea. E aí, conforme adverte Jesus em Marcos 4,19, essa alegria, essa dedicação é sufocada pelas preocupações desta vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas. Não é verdade, crente? Arrependa-se. Busque um pequeno grupo. Busque um parceiro de oração para repassarem os sermões do domingo, para buscar reaquecer esse coração em Jesus. Busque um parceiro de oração, busque compartilhar a palavra de Deus para não apagar essa chama. Então vem em primeiro lugar um envolvimento superficial com as coisas de Deus, depois o desvio sutil e aí o esquecimento. A indiferença fria. Só que Deus, na misericórdia dele, nos deu a carta aos Hebreus. Este livro é uma longa e providencial ajuda divina para que isso não aconteça conosco. Hebreus é, por si só, um exercício de não negligenciar tão grande salvação. É uma meditação persistente, profunda, gloriosa sobre a salvação que a gente tem em Cristo. Hebreus é um chamado contínuo a contemplação. Olhe para Jesus. É um convite à reverência. Aquiete-se diante dele para aprender dele. É uma convocação à perseverança. Não deixe apagar a chama. O autor de Hebreus nos mostra, pelo exemplo que a gente tem que fazer com a salvação que a gente recebeu. A gente tem que contemplar a grandeza dela, examinar as razões, sondar os fundamentos, como diz John Piper, exultar em sua beleza. É isso que Hebreus nos convida a fazer. Essa é a palavra de Deus para nós. Palavra de Deus para você nesta manhã, despertar você, instruir você, preservar você, para que jamais você venha negligenciar tão grande salvação. Porque olha como é que isso acontece em Hebreus 2:10. Em Hebreus 2:10 nós temos, na verdade, não uma exposição de doutrina, nós temos, na verdade, uma meditação do autor de Hebreus. Uma meditação dele sobre a grande salvação. Mais especificamente sobre como foi apropriado, veja, como foi apropriado que Jesus sofresse. Foi apropriado, não era desnecessário, não é um escândalo, não é um abuso infantil cósmico, não é sede de sangue como pagãos, não é nada disso. Hebreus diz que foi apropriado que o Filho de Deus, sendo verdadeiro Deus, sofresse morte de cruz como verdadeiro homem. Hebreus 2:9 termina afirmando que Jesus provou a morte por todos. E no verso 10 nos explica por quê. Para levar muitos filhos à glória. E então era apropriado que por meio do sofrimento de Jesus, Deus o tornasse Jesus o príncipe perfeito.
o príncipe perfeito para conduzi-los à salvação. Veja o que o autor está fazendo aqui, gente. Ele não está apenas afirmando um fato. Hebreus está meditando, refletindo, exultando nesse fato. Hebreus está ensinando não só uma doutrina para você nesta manhã, está ensinando você a exultar nas doutrinas. Hebreus está perguntando para você, ele está pensando com a gente nessa manhã, ele está perguntando o seguinte: por que foi conveniente que Deus salvasse desse modo? Por que foi conveniente Deus esmagar o próprio filho na cruz e virar as costas para ele enquanto o filho gemia? E quando ele faz essa pergunta, ele nos ensina a fazer o mesmo. Porque muitos crentes vivem na seguinte base: ora, Deus é Deus, Ele salva como quiser. Basta aceitar. Não viva nessa rasura não, crente. O que é isso? O que é isso? Não viva nessa rasura não. Eu sei que o modo como eu prego é difícil para alguns. E o seu papel é caminhar para as águas profundas, é ensinar seus filhos. Porque a Bíblia não é mamão com açúcar. Pergunta para o apóstolo Pedro, leia 2 de Pedro, ele vai dizer, Paulo escreve algumas coisas que é difícil entender. Ora, meu Deus do céu. Não, Hebreus faz o seguinte, o autor entende que se Deus agiu assim, fazendo o filho sofrer, esmagando o filho na cruz, então não tem escândalo algum aqui. Os judeus diziam que era escândalo, e muitos teólogos contemporâneos, neste sentido, são judeus. A cruz é escândalo. Não, Hebreus diz, tem beleza na cruz, tem coerência, tem simetria, tem sabedoria, há algo profundamente apropriado no modo como Deus realizou a salvação. E o autor está nos mostrando que não negligenciar tão grande salvação também significa pensar sobre ela. Significa perguntar, em vez de acusar Deus, dizendo que absurdo esmagar o filho na cruz, em vez de fazer isso, já que Ele é rei soberano e totalmente amoroso, Ele é amor por essência, por que Ele escolheu fazer o filho sofrer? Não é rejeitar isso com escárnio, fazer filmes, tentando reinventar Deus, chamando as pessoas para uma cabana do diabo, isso sim. Não, o nosso papel não é dizer, não é assim, está errado, é um Deus pagão, vamos atualizar a Bíblia, para com isso. O nosso papel é, por quê? Deve ter algo sábio nisso, deve ter algo simétrico nisso, perfeito, profundo. E é o que Hebreus está fazendo. Porque a cruz, porque a glória só veio por meio da dor, sobretudo a dor do abandono do Pai. Por quê? E quando a gente busca essas respostas, o que a gente encontra não é um escândalo irracional, não é uma ideia pagã cruel. A gente encontra a beleza de um Deus que salva com justiça e misericórdia. Um Deus que é santo e gracioso. Muita gente tentando exaltar a graça de Deus, tritura a justiça de Deus. Ou seja, diminui Deus, destrói Deus. Pensar assim não é irreverência, é adoração. Refletir assim não é ousadia, é reverência. Investigar os caminhos de Deus não é orgulho, é devoção.
não negligenciarmos nossa salvação quando a contemplamos com temor e alegria. É isso que a gente está fazendo quando a gente pensa sobre isso, quando a gente busca entender a glória disso, e quando, ao compreender algo de sua profundidade, nós nos prostramos e dizemos: era apropriado, sim, era apropriado que Jesus sofresse. Quão insondáveis a sabedoria e o conhecimento de Deus. Então, concluindo, três razões que há no texto pelas quais foi apropriado que o Filho de Deus sofresse. Olha a frase no verso 10, 2:10, Hebreus 2:10. Era apropriado que o Filho, por meio do sofrimento, se tornasse o líder perfeito para conduzi-los à salvação. John Piper me mostrou isso aqui. Isso não é meu, é do Piper. Com temperos meu. Era apropriado que Jesus sofresse para ele ser aperfeiçoado por meio do sofrimento. Mas aperfeiçoado no sentido de se tornar o líder perfeito. Mas o que isso significa? Não significa que Jesus era imperfeito e porque sofreu ficou perfeito. A própria carta aos Hebreus insiste várias vezes corretamente que Cristo sempre foi sem pecado. Então o que significa tornar-se aperfeiçoado? Hebreus 5, verso 8. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. Com isso foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Então veja bem, crente, perfeito aqui não significa que ele deixou de ser pecador. Nem tampouco que tenha se tornado mais puro. Perfeito porque ele nunca foi pecador, ele nunca foi menos puro. Então, se ele nunca foi pecador, se ele nunca foi menos puro, o que significa aperfeiçoado? Perfeito. Significa que a obediência dele foi posta à prova. E foi aprovada. Foi completada. Então veja, Piper diz assim: Jesus passou da obediência não testada para a obediência provada, vivida, sofrida, sentida e no final aprovada. Ele sempre foi obediente, mas jamais sob o teste de ser humano num mundo caído no pecado. Ele sem pecado, sempre perfeito. Agora sim, foi colocado sob o teste de qualidade e foi aprovado. Foi isso que o tornou perfeito para salvar. Jesus aprendeu a obediência na forma humana, estando ele sofrendo como um ser humano. E ele não pecou, e foi isso que o tornou perfeito. E por que isso era necessário? Porque ele estava conduzindo muitos filhos humanos à glória. Então ele precisava assumir a forma humana e não pecar em forma humana. Para nós que pecamos na forma humana, nos agarrarmos ao perfeito, ao que foi aprovado, àquele que quando foi posto sob teste, jamais pecou. Todos nós sofremos, mas a gente fracassa no sofrimento. A gente murmura ou não murmura? A gente reclama, a gente se ira, a gente se rende à incredulidade. O Salmo 8 jamais se cumpriria em nós, mas Cristo venceu. Ele foi colocado sob o sofrimento e não murmurou, não reclamou, não se irou com pecado. Até a ira dele foi uma ira justa. E portanto ele, na forma humana, se provou perfeitamente
apto para nos substituir na cruz. Ele obedeceu até o fim, quando tudo doía, quando o próprio Pai virou as costas para ele, ele não se rendeu, ele não blasfemou, ele não se insurgiu contra o rei, ele se submeteu voluntariamente em amor perfeito. Segundo, era apropriado que sofresse para gerar unidade e empatia com os irmãos. Ou seja, nós temos um Salvador que, conquanto seja Deus, ao se tornar homem, sentiu as nossas dores. Não pecou, não se submeteu ao pecado, e por isso é perfeito. Mas em segundo lugar é perfeito porque ele sentiu nossas dores. Ele sabe o que é ter fome, o que é ter sede, o que é ser desprezado pelos homens, o que é ser mal interpretado, perseguido por causa da justiça. Ele sabe o que é ter pouco. Ele sabe o que é trabalhar duro numa marcenaria. Ele chora, ele ri. Olha como é que Hebreus coloca isso, verso 10, final do verso 10. Era apropriado que por meio do sofrimento de Jesus, Deus o tornasse o líder perfeito para nos conduzir à salvação. Assim, verso 11, tanto o que santifica, como os que são santificados, tanto Jesus como os seus salvos procedem de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Meu povo, Cristo não apenas nos salva, Ele se une a nós, Ele sofre conosco, Ele sofre por nós. Sofrimento real, horrível, profundo. E nos chama de irmãos. Eu sei o que você sofre. Eu sei o que é ser acusado injustamente. Eu sei o que é levar um tapa na cara. Eu sei o que é receber uma coroa de espinhos, eu sei o que é angústia na alma, eu sei o que é precisar de alguém para orar comigo, e eu orar e quando eu olho está todo mundo dormindo e não ora comigo. Eu sei o que é ficar sozinho. Eu sei. E por fim, era apropriado que Jesus sofresse para exibir o valor infinito da glória do Pai. Porque o verso 10 começa dizendo isso. Deus, para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória. Como? Tendo como apropriado que o Filho, por meio do sofrimento, se tornasse o líder perfeito para conduzi-los à salvação. Ou seja, tudo isso para a glória dele. Deus, por meio de quem e para quem todas as coisas foram criadas, escolheu isto para o louvor da sua gloriosa graça, como Paulo vai expandir em Efésios 1. Que alegria é essa, participar da alegria de Deus? Então, o sofrimento e a cruz de Jesus, meu povo, eu sei que ainda é um escândalo, loucura, é vergonha para os que perecem. Mas não para os que são salvos. Porque o crente que verdadeiramente bebeu do Evangelho sabe que era apropriado que Jesus sofresse. Apropriado primeiro porque em forma humana Jesus suportou o sofrimento sem pecado e provou ser o Cordeiro perfeito, sacrificado no nosso lugar. Era apropriado que ele sofresse, segundo, porque ao sofrer como nós, ele se tornou o irmão mais velho, compassivo, ele conhece as nossas dores. Sabe quando você... Eu me lembro, meu povo, quando eu tive pânico e procurei um irmão médico, e eu disse para ele, não dormi a noite inteira, falta de ar, não sei o que está acontecendo. Ele falou, isso é pânico. Eu falei, o que eu faço? Eu preciso dormir. Sabe o que ele me disse? Você tem que ter mais fé, pastor. Você não prega fé?
Ô, meu irmão, não precisava de fé naquele dia, eu precisava de Rivotril. Mas quando você chega em alguém que sentiu a mesma dor que você já sentiu, que foi o caso do médico jovem da mesma igreja que eu procurei, ele olhou para mim com tanta compaixão e falou: pastor, o senhor vai tomar Rivotril essa noite. Eu nem sabia o que era isso, sabia porque minha mãe tomava. E aí, mas você vai tratar com esse doutor Fernando Ganzaroli, grande cardiologista em Campinas, que saudade eu sinto dele. Eu ia lá de 3 em 3 meses. Ateu até no toco, me recebeu com tanta compaixão. É tão diferente quando você se aproxima de alguém que já sofreu o que você está sofrendo. E Jesus é assim. Então amanhã cedo ou hoje à noite, quando você estiver angustiado e não consegue dormir, lembra de Jesus no Getsemane, ele sofreu, ele sabe o que é isso. Então era apropriado que ele sofresse para ele se compadecer de nós. Era apropriado que ele sofresse para ele ser o substituto perfeito na forma humana. E era apropriado que ele sofresse para isso render glória a Deus. O pai esmagando o filho na cruz não foi abuso, foi amor deliberado, foi o modo como a santa trindade de Deus, em perfeita unidade, resolveu, decidiu revelar o amor de Deus na salvação de pecadores, sem jamais anular a justiça. O filho se entregou voluntariamente a esse plano eterno. A justiça de Deus foi satisfeita em amor, não com sadismo, mas com santidade, não com crueldade, mas com compaixão, graça e glória. Portanto, não se escandalize da cruz, crente. Persevere confiando naquele que venceu onde você falhou. Aproxime-se daquele que conhece a sua dor. E viva para a glória de Deus, mesmo no sofrimento. Que Deus te abençoe com graça. Aproxime-se, porque era apropriado que Jesus sofresse. Pai, ó Deus, quantas pessoas aqui nesta manhã, precisando disso, precisando conectar o seu sofrimento com o de Cristo e não sabe como. E que nesta manhã o Senhor mesmo pegue os 5 pães e 2 peixinhos que eu trouxe aqui e mostre que era apropriado Jesus sofrer para provar ser aquele que não pecou em tudo que pecamos. Era apropriado ele sofrer para nos receber com compaixão quando nos aproximamos dele, gemendo, sangrando. Era apropriado ele sofrer para a glória de Deus Pai. E como é bom fazer parte de uma história gloriosa. Ó Deus, aplica a tua palavra nesta manhã. Que a graça de Jesus Cristo, aquele que sofreu, que o amor de Deus o Pai, aquele que entregou o próprio Filho, e a consolação do Espírito, aquele que aplica em nós essas verdades tão eternas. Que a graça, o amor e a consolação do Senhor Deus Trino estejam sobre nós hoje para sempre. Amém.